é o bonde dos sentinelas. Rapaziada, chegando aqui no canal com vocês para mais um vídeo de Cartola FC. E dessa vez a gente vai ver como funciona o sistema de valorização do nosso game predileto. Não me diga! É isso aí, galera, presta muita atenção nesse vídeo. Fica ligado aí que você vai faturar muito, vai valorizar horrores no início do campeonato. Lembrando que isso é muito importante para você poder montar um time competitivo ao longo da competição. É a verdade, não minto. Antes disso, só um breve recadinho, hein? Galera, senta o dedo nesse like para dar aquela fortalecida aí, vai! E se você não é inscrito no canal, então chega mais, vem fazer parte da família Sentinela em busca da mitagem a cada rodada. E agora, galera, desde já eu agradeço aí a cada like aí, a cada pessoa que vai se inscrever. E agora, sem mais enrolação, vamos lá pro sistema de valorização. Então, família mítica, o esquema é o seguinte, ó. Algumas coisas são bem simples, outras requerem um pouquinho mais de atenção. Mas eu tentei explicar da maneira mais simplificada possível para que todos pudessem entender. Agora, caso alguém ainda continue com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou responder a todos, beleza? Então, bora lá pro sistema de valorização. Primeira rodada. Na minha opinião, essa é a segunda rodada mais importante do ano, galera. Nela, uma boa parte dos cartoleiros conseguem juntar de 30 a 50 cartoletas somente nessa rodada. E o pulo do gato é escalar nessa rodada jogadores mais baratos que você acredita que conseguirão fazer uma boa pontuação. Procure montar um time com a maioria dos jogadores custando menos de 10 cartoletas. Procure a maioria entre 4, 5, 6 pontos. É claro, exceto algum jogador que você realmente acredite que ele vai mitar, porque cartola também é sorte e intuição. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem dois jogadores, o jogador 1 e o jogador 2. Vamos chamá-los assim. Digamos que o nosso jogador 1 custou 6 cartoletas e fez 10 pontos na primeira rodada. O nosso jogador 2 custa 13 cartoletas e também fez 10 pontos na mesma rodada. Nesse caso, o jogador 1 vai valorizar mais que o 2, mesmo fazendo a mesma quantidade de pontos, pois ele é mais barato. A lógica é o seguinte nesse exemplo aqui: se os dois pontuam a mesma coisa, então a diferença de preço não pode ser muita. Logo, o jogo vai valorizar bastante esse de 6 cartoletas e não vai poder valorizar muito o de 13, embora ele também vá valorizar um pouco, mas o de 6 vai ter que valorizar bastante para o mercado tentar equiparar. As 3 primeiras rodadas é para isso, é para equiparar o preço à qualidade do jogador. Vamos lá para mais um exemplo. Vejamos da seguinte forma: se esse jogador que custou 6 cartoletas fizer 10 pontos, ele pontuou acima do seu valor de custo. E como não há uma média pré-estabelecida, será levado em consideração a sua pontuação sobre o seu valor de custo para poder calcular a valorização. Ou seja, no decorrer do campeonato é aquele esquema de média que eu acredito que a grande maioria já saiba. Aqui não, o que vai servir de parâmetro é as 6 cartoletas, ou seja, ele pontuou 4 pontos acima do seu valor. Então ele tende a valorizar muito mesmo. Do mesmo modo, a gente tem o jogador que custou 13. Ele pontuou mesmo os 10 pontos, ou seja, mesmo tendo pontuado bem, ele ainda ficou abaixo do seu valor de custo. Isso é, ele vai valorizar ainda, porque é uma boa pontuação para um jogador de 13 cartoletas, mas a sua valorização vai ser bem inferior ao jogador de 6 cartoletas. Bora para mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo disso é no caso de uma pontuação baixa. Pensa bem agora, vamos inverter. Suponhamos que esse jogador que custa 6 cartoletas faça apenas 3 pontos. Ele não vai oscilar muito o seu valor. Agora, imaginem que o jogador que custa 13 faça os mesmos 13 pontos. Se o jogador que custa 6 fez 3 e não vai valorizar muito, ele deve valorizar talvez décimos de cartoleta ou até uma cartoleta.
Esse que custou 13 com os mesmos 3 pontos vai desvalorizar bem, pessoal. E aí você vai perder bastante patrimônio. Então é muito importante ter bastante cautela, principalmente nas 3 primeiras rodadas, porque isso pode influenciar todo o seu desempenho durante toda a competição, galera. Porque se você não tiver um patrimônio legal, você não vai conseguir escalar os melhores jogadores no decorrer da competição. E esse aí é o resumo da rodada 1, galera. O foco é colocar jogadores baratos e que tendem a fazer uma boa pontuação. Acertou isso? Com certeza você vai valorizar bastante na primeira rodada. Agora, simbora para a rodada 2. Agora sim, pessoal, na rodada 2 é preciso ter bastante atenção, porque na minha opinião essa é a rodada mais importante do jogo, pois é nela que grande parte dos cartoleiros perdem muitas cartoletas, e de bobeira, hein? Nessa rodada muita gente pensa em escalar jogadores desvalorizados, achando que se eles fizerem uma pontuação maior vão valorizar. Estão enganados. Por incrível que pareça, galera, escalem jogadores valorizados, isso mesmo. Quanto mais valorizado, melhor. Os jogadores que mais pontuaram na primeira rodada têm tendência a valorizar bem mais na segunda rodada. Vamos por exemplo aqui que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Exemplo 1. Vou usar um exemplo real para vocês verem no ano de 2016. Em 2016, o jogador Lins, se eu não me engano, jogava pelo Figueirense, ele fez 21.10 na primeira rodada. E ele valorizou e foi para 19 cartoletas. A média estimada para um jogador que custa 19 cartoletas gira em torno de 7 a 8 pontos. Ou seja, para ele valorizar, ele tem que ficar com a média acima de 7 a 8 pontos. E para quem fez 21 pontos, isso é muito fácil. Presta atenção que vocês vão entender por quê. Na primeira rodada, ele fez 21,10. Se na segunda rodada ele fizer só um pontinho, ele vai ficar com 22,10. Até errei aqui na hora do slide, ó. Mas vamos lá. 22,10 dividido por 2 vai dar 11,05. Ou seja, muito acima de 7 ou 8 pontos, porque é a média esperada para um jogador. O que é feito? É somada a pontuação da primeira com a segunda para calcular uma média para ver a valorização desse jogador. Ou seja, quem tiver pontuado bem melhor na primeira rodada já largou na frente, a não ser que aconteça uma catástrofe e o cara negative muito ruim mesmo. Porque se você pensar bem, se ele fizesse 0 pontos, ele ainda ficaria com média de 10,5. Ou seja, ainda é acima de 7 a 8 pontos e ele valorizaria mesmo fazendo 0 pontos. Agora vamos para um exemplo inverso a esse. Também em 2016, o Luiz Fabiano fez menos 80 na primeira rodada. Aliás, menos 0,80. O preço dele caiu para aproximadamente 20 cartoletas. Espera-se de um jogador desse preço uma média em torno de 8 pontos para ele começar a valorizar. Ou seja, o preço dele subir, ele teria que fazer 18 pontos. Tá entendendo agora, pessoal? Um jogador que desvalorizou é quase, não vou dizer impossível, mas é muito improvável que ele valorize, a não ser que ele dê uma mitada épica. Vamos lá, por exemplo, aqui vocês vão entender na conta. Na primeira rodada, ele fez menos 0,8. Digamos que na segunda, ele faça 18 pontos, ou seja, total de 18,8. Essa é o total. A média vai pegar a primeira, a segunda e dividir por 2. Vai dar 9,4 de média. Ou seja, 1,4 acima da média esperada. Vai valorizar muito pouco, e isso fazendo 18 pontos. Agora digamos que ele fizesse 8 pontos. Aí vocês já imaginaram quanto ele ia desvalorizar, né? Então, galera, é isso aí. Não dá bobeira e não escala jogadores valorizados na segunda rodada. O que você precisa ter em mente sobre a terceira rodada é que você não vai ganhar tantas cartoletas como nas duas primeiras. Portanto, galera, não deixe para valorizar a partir dessa rodada.
Se você seguiu as dicas do canal, é isso aí. A gente vai postar dica todas as rodadas da competição. E a gente sempre consegue valorizar alguma coisa na terceira rodada, que é a rodada mais complicada de valorização. Repetindo, se você seguiu as dicas do canal, você já vai ter um patrimônio bem superior a 150 cartoletas. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Na terceira rodada, o que ocorre é uma transição. Como assim? O mercado já começa a se estabilizar e para conseguir valorizar nessa rodada, você precisa apostar em jogador com média boa em relação ao seu preço. No entanto, ele ainda precisa fazer uma pontuação melhor do que na última rodada. Essa rodada é um pouquinho complicado mesmo, várias pessoas fazem alguns cálculos, mas a verdade é que isso é um algoritmo que só quem conhece é a Rede Globo. Mas todo ano a gente sempre consegue valorizar fazendo o seguinte: colocar jogadores com a média boa em relação ao preço e que possam fazer uma pontuação maior do que fizeram na rodada anterior. Já na quarta rodada em diante, aí pronto, não há mais bicho de 7 cabeças, pois daqui em diante todo mundo já conhece, não é isso? É verdade. Quer dizer, às vezes não. É só um jogador fazer uma pontuação maior do que na rodada anterior que ele valoriza, e isso segue até o fim da competição. Então, galera, boa sorte a todos. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essa explicação, mas caso ainda tenha alguma dúvida, galera, é só deixar nos comentários aí que eu vou estar respondendo a todos, beleza? E mais uma vez, senta o dedo nesse like para dar aquela fortalecida. Se você não é inscrito no canal, chega mais, vem fazer parte da família Sentinela em busca da mitagem a cada rodada. E desde já eu agradeço a todos, tamo junto e eu fui!